Contrato intermitente de trabalho. Como reduzir os riscos trabalhistas? Como fazer uma contratação segura e amenizar os prejuízos? Cola comigo que você vai ficar por dentro de tudo isso. Hoje nós vamos falar de um assunto que muitas vezes nós não damos atenção, que é a segurança jurídica no ramo da diversão. E hoje a gente vai bater um papo com o Dr. Rafael Dias, advogado, para que você tenha uma segurança jurídica no seu negócio. Dr. Rafael Dias, muito obrigado por aceitar nosso convite. O que o senhor tem para falar para esses nossos amigos empreendedores em relação ao contrato intermitente de trabalho? O contrato intermitente, basicamente, ele é regido pela imprevisibilidade. Você pode fazer uma contratação por hora, por dia, de acordo com a tua demanda. E esta foi a facilidade, né, que o empresário ganhou após a reforma trabalhista e o funcionário também, de ter essa flexibilização de poder trabalhar em outros lugares e assim até aumentar a sua renda. E além dessa imprevisibilidade, tem alguns quesitos que devem ser observados sob pena de desnaturar o contrato intermitente. E esse é o risco. Você não seguir um passo a passo de gestão desse contrato, existe um risco de você desnaturar essa modalidade de contrato e passar a ser, pode até ser reconhecido na Justiça do Trabalho, como um contrato normal de trabalho, por tempo indeterminado. Entendi. E aí, o prejuízo, o efeito é reverso. Ao invés de economia, né, se isso aí vier a ser reconhecido na Justiça do Trabalho, o pagamento é dobrado e o efeito é completamente o contrário do que a legislação diz. Então acaba onerando. Acaba onerando, sem sombra de dúvida. E aí o empreendedor é que vai ter esse problema depois. Sem dúvida. Se ele não se prevenir. Exato. E essa prevenção? Essa prevenção é uma parte do contrato. O contrato, ele deve ser escrito. Primeiro ponto, que a legislação exige que esse contrato seja escrito. Mas não é qualquer contrato. Dificilmente, você pode ir na internet e você vai encontrar vários modelos, mas então, doutor, esse é o X. Esse é um detalhe que eu vejo a prática de muita gente realizar, que entra lá no Google, digita modelo de contrato tal. E aí ele imprime, coloca os dados e depois o funcionário vai até a justiça e aquele contrato passa a não ter validade. Isso é verdade? Não funciona aqueles contratos de internet? Como que é? Falar que funciona, eu estaria sendo injusto aqui. Cada empresário, cada negócio tem uma característica diferente. Por mais que a legislação exista e dite linhas gerais sobre essa modalidade de contrato, é a tua realidade que vai ditar ali esse regulamento, né, que vai ditar as regras desse contrato. E é por isso que é importante você fazer um contrato personalizado, de acordo com a tua necessidade. Que você conste a forma de pagamento, que você conste a forma de comunicação, forma de rescisão. Então, esses aí são detalhes básicos que precisam constar no contrato, mas de acordo com a sua realidade. E não necessariamente que você fique amarrado também com um modelo para todos os funcionários. Entendi. Porque cada funcionário também tem a sua realidade. Né? Tem funcionário que vai ter outros dois trabalhos, tem um que vai ficar só com você, mas vai estar na modalidade intermitente. E ele pode trabalhar para mim e para mais 5 empresas, Sim, né? Sim, essa é a essência do contrato intermitente, de dar essa flexibilização ao trabalhador para trabalhar em outros lugares. O ideal que se faz é que o empreendedor procure um advogado, uma assessoria capaz para poder auxiliar ele nesse momento, para que ele não evite um problema maior. Esse é o ideal. Exato. Então, se você não tem condição de ter uma assessoria permanente, que pelo menos, quando você for começar o seu negócio, o contrato de prestação de serviço, o contrato de trabalho intermitente, que você leve até um advogado da sua confiança para que ele elabore e para que você tenha um contrato padrão, um modelo padrão, mas um modelo seu, não um modelo de internet. Entendi. Né? Um modelo de acordo com a sua realidade. E já é um começo. E na medida em que você for contratando, na medida em que o seu negócio for crescendo, que vai crescer, porque você já começou certo, você ter a condição de ter um advogado ali junto com a tua empresa para você adequar cada contrato a cada realidade. Porque o seu negócio vai crescer,
Os projetos vão evoluindo, né? Os projetos vão evoluindo, a quantidade de funcionário vai crescer. Então, necessariamente, você vai precisar de uma assessoria. Isso aí é inevitável. E olha, pessoal, isso realmente faz toda a diferença. Nada como você estar amparado, você ter um respaldo jurídico para que você tenha tranquilidade. Doutor, agora me fala uma coisa. Ficou melhor para o empresário, então, agora? Com o contrato intermitente, ficou. Ficou melhor para o empresário e também ficou bom para o funcionário. Porque o funcionário ele tem uma flexibilidade, né? Ele comanda a tua agenda de trabalho. Tem a possibilidade de trabalhar em outros estabelecimentos, em outros empregadores. E se ele for um bom funcionário, certamente não vai faltar trabalho para ele. Doutor, em relação a pagamentos, como que fica essa parte de pagamentos com os monitores? O contrato intermitente, ele traz a forma de pagamento meio antecipada, né? Então, de acordo com o contrato que você fizer, geralmente um contrato de pagamento mensal, de acordo com os trabalhos que foram executados ao longo do mês, só que nesse pagamento você já tem que antecipar o 13º proporcional, você já tem que o FGTS, o INSS, as férias, tudo proporcionalmente naquele mês, é uma antecipação. Então trabalhou sábado, recebe sábado no final do evento? A legislação dispõe que o pagamento tem que ser feito quando terminar o serviço. Tudo vai depender da forma que vai ser elaborado esse contrato. Então ele já tem que recolher as taxas. O empresário, a hora que ele contratar aquele monitor para fazer aqueles trabalhos, ele já tem toda essa taxa. Mas no caso, quem vai dar um auxílio para ele, aí talvez seja um contador, de falar em relação a valores, essas taxas que devem ser pagas. Certamente o teu contador ele vai te assessorar na parte burocrática dessa contratação. Entendi. Nos valores mínimos ali que devem ser observados, não pode ser abaixo do salário mínimo, valor hora. Ou seja, pessoal, tem que recolher, tá? Tem que recolher. Isso é o que vai te ajudar lá na frente, caso você tenha um problema, né? Você vai fazer um registro, vai anotar em carteira. Esse contrato, embora seja feito em paralelo, esse contrato... eu tenho que anotar em carteira? Sim. Não adianta só fazer um belo contrato. Não, anota em carteira, porque tem que ter na carteira, vai constar, o contrato vai ficar anexo, vamos assim dizer, e com relação à importância do recolhimento previdenciário, só fazendo um adendo, é o risco de acontecer alguma coisa com aquele funcionário e ele não está coberto pela Previdência Social. Ou eventualmente para pedir um benefício previdenciário, ou um auxílio de acidente, ou um auxílio doença, ou enfim, quiçá até coisa pior, mas ele precisa estar coberto pela rede previdenciária. Então essa é a importância de você registrar e fazer o contrato de forma adequada. O funcionário do contrato intermitente, ele também tem direito às férias. Ele tem o direito, após 12 meses de contrato nessa modalidade, ele tem direito a não ser convocado por 30 dias. Não haverá pagamento porque o pagamento já foi realizado, mas ele tem o direito de não ser convocado durante 30 dias. Então, doutor, um outro ponto muito importante, contratação de menor de idade. Então o monitor ele tem 17 anos, ele não tem 18 ainda. Quem que vai assinar esse contrato intermitente de trabalho? É ele? É o pai junto com ele? Como que funciona? Exato. O responsável legal do menor tem que assinar esse contrato e tem que ficar ciente de toda essa relação de trabalho. Eventual comunicação a esse funcionário, eventual notificação, o representante legal tem que estar ciente. Mas e essa convocação, o chamar o monitor para trabalhar? Como que vai ser feito? Como que eu vou fazer? A lei diz que o empresário, né, o empregador, ele deve chamar com até 3 dias de antecedência. E com essa chamada, comprovando o seu recebimento, o funcionário ele tem até um dia útil para responder. Se porventura ele não responder, entende-se que ele não quer trabalhar. Então a agenda acaba ficando na mão do funcionário. E aí é o empresário que vai ditar a verificar se aquele funcionário vai estar bom, é bom ou não na tua equipe, se é interessante ou não fazer parte do seu quadro de contratos intermitentes. Né? Que você pode ter um quadro de contratos intermitentes e ali você vai vendo quem efetivamente está comprometido com a empresa, mesmo tendo outro trabalho. Né? Porque não é porque o contrato é intermitente que não deve haver o compromisso e vestir a camisa da tua empresa. Entendi. Então você precisa ter essa gama de contratos.
E só aproveitando a oportunidade dessa convocação, daí a importância da gestão dos contratos, da gestão desse tipo de contrato. Por quê? Se houver falha nessa comunicação, nessa convocação, você corre o risco de tornar esse contrato nulo. Corre o risco de desnaturar esse contrato e ele passar a ser um contrato de trabalho normal, por tempo indeterminado. Então dá margem para questionamento. Então a gestão desse contrato é muito importante. Eu encerro aqui esse bate-papo com o Dr. Rafael Dias, que eu tenho certeza que ajudou a você ter um pouco mais de clareza do seu negócio, para você que quer ir para o próximo nível. Dr. Rafael Dias, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi um imenso prazer receber você aqui em nosso canal. Satisfação é toda minha. Me sigam nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Perguntas, não hesite, pessoal. Faça perguntas aqui nos comentários. Quem tem meu WhatsApp pode me mandar no WhatsApp, tá? Forte abraço e até o próximo vídeo.